E tem novidade no Orc Slicer e no Prusa Slicer. Eu quero mostrar tudo que tem de novo nos dois fatiadores. Vem junto depois da vinheta. Salve meus queridos e queridas, eu sou Oswaldo Salzano, essa é a 3D Print Academy e nós temos novidades nos dois principais fatiadores do mercado. Prusa Slicer versão 2.8, Orc Slicer versão 2.1. A gente vai começar com o Orc Slicer, mas antes já me responde aqui nos comentários qual fatiador que você está usando no momento. Eu quero saber, me responde aqui. Vamos lá então para a tela, Orc Slicer. Primeiro fatiador com as novidades. Falando então sobre o Orc Slicer, o meu fatiador preferido no momento, repare nesta peça aqui. A gente tem uma variação de velocidade grande. Ele está com aproximadamente 100 mm por segundo embaixo, e em cima ele está beirando aí os 45 no máximo. Por que isso acontece? Nesse caso específico, a gente está aqui com um mínimo layer time de 20 segundos. E aí o que acontece? Ele, para respeitar o tempo de impressão de cada camada como 20 segundos, ele compensa isso na variação da velocidade. Só que essa variação de velocidade, quando você imprime em máquinas rápidas, ele acaba mudando o brilho da peça. E você começa a ter a sensação, quando olha a sua impressão feita, de que ela tem uma má qualidade. Então, o que o Orca, na versão 2.1, colocou? Este parâmetro aqui, para você não diminuir a velocidade do perímetro externo. Então, don't slow down outer walls. Você simplesmente tica aqui e você fatia de novo. E o que vai acontecer? Não importa o que ele tenha para fazer dentro da peça, para manter os 20 segundos, que continua habilitado aqui no caso, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai manter a velocidade do perímetro externo o mais constante possível. E qual é a velocidade do perímetro externo? É aquela que você tem aqui definida. Então, por exemplo, se eu colocar 80 e eu dou um slice plate, ele muda todas as velocidades do interior da peça para que você mantenha o máximo possível perto dos 80, que é o que está acontecendo aqui. Isso aqui ajuda bastante a gente ter uma superfície da peça toda uniforme. Importante, parecia um parâmetro mais ou menos sem uso, mas quando você coloca ele para funcionar, você vê o quanto ele é importante. Mais uma coisa que eu quero mostrar aqui do Orc Slicer, mas uma novidade do Orc Slicer. Ele tem agora um tratamento melhor do posicionamento da costura. Repare aqui nesse bench, ele tem algumas regiões da costura, aqui na ponta, na frente, e aqui também no casco. E você vê aqui o que acontece. Ele, por algum motivo, coloca aqui a costura e não faz sentido colocar aqui. Então o algoritmo da costura ficou melhor agora. Então você realmente tem a maior parte da peça, da parte externa, obviamente, né, sem costura. Ou quando não tem jeito, ele tenta colocar da maneira mais discreta possível, como aqui, por exemplo. Então isso também é outro recurso que aumenta bastante. Terceiro recurso aqui, nós temos um novo padrão de enfio, que ele é chamado de crosshatch. Vou colocar aqui 10%, 5%. E a gente fatia. O crosshatch foi criado para trabalhar de maneira similar ao giroide, mas ele economiza tempo de impressão pelo seu padrão. Então, você pode também experimentar agora o crosshatch. Eu, pessoalmente, vou continuar usando o giroide porque funciona muito bem, mas se você quer uma peça que tenha a resistência mecânica que o giroide te entrega, gastando menos tempo de impressão, pode ser que o crosshatch seja uma boa. Então esse aqui é o giroide, esse aqui é o crosshatch. Cadê? Aqui, achei de novo. Então ele está setado como padrão. Então, cabe a você escolher aí o que faz mais sentido. Antes da gente falar do Prusa, quero te dizer o seguinte. Nossa formação em impressão 3D total tem os dois fatiadores, além de Cura e além de Simplify 3D. Então você tem os 4 principais fatiadores para aprender do básico ao avançado e dominar a impressão 3D para extrair o máximo da sua impressora. Então se você quiser ser um profissional especialista de impressão 3D certificado pelo MEC, vou deixar a lista de espera aqui, a próxima turma está chegando, quero ver você com a gente para ser um dos melhores profissionais da impressão 3D no Brasil. Esse aqui é o 2.7, são as versões anteriores. E a gente tem aqui os botões na parte de cima da tela, os botões de Print Settings, Filament Settings, enfim. Botões sempre escondidinhos aqui. Além disso, os botões das ferramentas muito espremido. E agora a gente tem aqui no 2.8, vou mostrar para você, a gente tem os botões principais, uma posição melhor aqui à esquerda da tela. No caso do Windows também, clicando aqui você abre o menu e você encontra os botões das ferramentas um pouco mais
bem organizados, com uma margem um pouco melhor aqui, então você tem uma visualização um pouco mais agradável. Eu gostei bastante dessas mudanças, são mudanças estéticas apenas, mas fazem bastante diferença. Outra coisa também aqui, o Expert Mode, enfim, Beginner, Normal, Expert, enfim, os modos de fatiamento agora estão nessa posição aqui e no menuzinho Drop Down. Por quê? Porque agora você tem a sua janelinha de Prusa Account Login para você poder logar na sua conta do Prusa e usar o Prusa Connect, caso você tenha uma impressora da Prusa. Infelizmente, o Prusa Connect, que é quase um Octoprint, controla a tua impressora remotamente, você infelizmente só tem acesso usando as impressoras da Prusa. Vamos ver se eles vão abrir para outros fabricantes. Espero que sim. Agora, a primeira novidade que para mim fez muita diferença. Vamos colocar aqui na visualização primeiro das costuras. Você vê que os pontinhos aqui da costura, eles estão menorzinhos. Então a gente vai para o 2.8 e eu da mesma forma que vou fatiar, vamos lá? E a gente dá uma olhadinha na costura e vamos colocar aqui Feature Type. Os pontos estão maiores, mais visíveis. Você consegue ter um controle maior da costura porque você consegue enxergar melhor a costura, isso é importante. Mas o melhor ainda está por vir. Na 2.8, a gente tem a visualização de velocidade, como na 2.7, onde você consegue enxergar a velocidade de cada região da peça, perímetro, bottom, enfim, tá aqui as velocidades, mas essa não é a velocidade real, porque nessa visualização você não tem as acelerações, então você não leva em consideração a aceleração. E aqui eles colocaram uma nova opção, que é o Actual Speed. Isso aqui é sensacional. Então, aproximando aqui, você consegue enxergar realmente a aceleração e desaceleração. Então, olha só, vamos pegar aqui essa parte mais escura aqui, né, mais azul e verde, são velocidades mais baixas, que é a velocidade exatamente na mudança de direção. E depois ele acelera e você consegue enxergar o quanto ele está realmente acelerando. Isso aqui é muito útil. Aqui, quando você olha para o infill ou no top layer, é exatamente o que acontece. Você tem uma aceleração e desaceleração quando chega na ponta e durante a deposição do material no infill você tem uma velocidade quase constante. Você não visualizava as acelerações e desacelerações. Tem mais coisa para mostrar para você. Quando você rola essa barrinha, que é a visualização da impressão da camada, agora você pode enxergar, apertando esse botãozinho aqui, né, Show Properties, você consegue ver as regiões da peça onde tem aceleração e desaceleração, como aqui, por exemplo, e também a posição em que está o seu bico de impressão e qual é a velocidade instantânea, onde está. Então, olha só que bacana, isso aqui é muito legal. Então você consegue entender, acelerou, desacelerou, aqui nesse pedacinho aqui tem uma constante e desacelera exatamente nesse ponto aqui, vamos trazer mais para cá, aqui nesse pontinho aqui, e você consegue enxergar, ele está 40, depois ele vai para 11.3 milímetros por segundo. Isso para você entender o que está acontecendo é essencial. Por sinal, as barras, tanto de rolagem das camadas quanto de uma camada específica, elas estão um pouco diferentes no posicionamento. Antes ela ficava assim, eu gostava até mais com essa régua aqui para enxergar a altura da peça, mas isso aqui está mais limpo e o Prusa Slicer pegou esse recurso, essa nova visualização das barras do Orc Slicer e você consegue adicionar um G-Code aqui da mesma forma, a troca de cor, igualzinho, só mudou a posição e a visualização de ambas as barrinhas aqui. Mais uma melhoria é essa caixinha de busca para você procurar o parâmetro que você quer modificar. Inclusive é aqui que a gente vai colocar Only, que eu sei que é o começo do parâmetro novo aqui no Prusa Slicer, que era um parâmetro que você só encontrava no Orca e no Bubble Print, que é Only One Perimeter. Vou explicar para você direitinho. Quando a gente fatia, a gente tem aqui 1, 2, 3 perímetros na camada de topo e na camada de base. Como a gente configurou aqui no Print Settings, eu quero 3 perímetros. Mas, para deixar a peça um pouco mais agradável visualmente, para melhorar a estética da peça, você consegue agora ter a primeira camada e a camada de topo só com um perímetro e o preenchimento. Olha como fica melhor. Nas camadas subsequentes, a gente, por uma questão de resistência da peça de configuração, a gente continua com 3 perímetros. O amarelo, os 2 amarelos aqui e o laranja. Mas a de base e a de topo, apenas um perímetro. Isso melhora a estética da peça sem que você comprometa as propriedades mecânicas da peça. Então você consegue fazer isso igualzinho no Orca Slicer, agora também no Prusa. A gente sabe que tá rolando agora um Palmeiras e Corinthians de novo, né? Prusa aqui, Orca ali, fica qual que é o melhor, enfim. Nós, da 3D Print Academy, atualmente recomendamos o Orca. A gente testou, a gente já esmiuçou todos os fatiadores para chegar à conclusão de que o Orca é a sua solução ideal para ter impressões
de alta qualidade sem quebrar muito a cabeça. E você quer saber por que o Orca é o melhor fatiador na nossa opinião? Eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir, 5 bons motivos para você usar o Orca Slicer. Assiste, você vai curtir o vídeo, te vejo lá agora. Obrigado por ter chegado neste vídeo até aqui com a gente.